Amigo, teve uma coisa muito legal que eu vi, que foi sua matéria pra Elle. Que aí você contou que você já se maquiava há muito tempo, mas um dia você decidiu literalmente abrir a porta do seu quarto e mostrar o seu trabalho, a sua arte pro mundo. Como foi esse processo de coragem mesmo? Esse processo, eu separaria ele em duas etapas. Primeiro, eu aparecer maquiado pra minha família. E depois eu aparecer maquiado pro resto do mundo, né? Começar a postar na internet. Eu sou uma pessoa... Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul. Eu passei a maior parte da minha vida no interior do Rio Grande do Sul. Então, o ambiente, o fato de eu me maquiar dentro do meu quarto era muito porque... Tá entendendo? O contexto não me permitia muito isso. Eu não Sim. via essas coisas acontecendo na cidade onde eu morava, mas eu via essas coisas acontecendo na internet, né? A drag queen, que é um homem maquiado, ou, enfim, homens maquiados de fato, né? Eu também cresci, assim, apesar de ter crescido em um lar conservador, meu pai é uma pessoa que gosta muito de rock. Então eu cresci com referências de, sei lá, da banda Kiss, por exemplo, de homens tem uma super maquiagem. maquiados e que eram respeitados por essa maquiagem. Então, em algum momento nesse processo, em que eu já me maquiava há anos escondido no meu quarto, eu entendi que eu poderia ser um homem maquiado, respeitado, mas depois de muito negar isso, né? E foi esse processo, assim, mas tudo por culpa de uma amiga minha. Tá. Ela que falou assim, bicha, Se joga. se joga, caralho, tá entendendo? E eu lá, tipo assim, eu tava super frustrado, fazendo minha faculdade de design, trabalhando em agência de publicidade. As que eu trabalhei não recomendo. Enfim, aquele babado todo. E aí ela falou, menino, tu tem que postar essa maquiagem, tem que postar. Então meu começo foi assim, de muito nervosismo. Todas as vezes que eu postava um conteúdo, eu tava me tremendo de nervoso. Porque eu achava, alguma parte de mim acreditava que aquilo poderia ser errado. Sim. Mas assim, foi realmente de muita coragem, de acreditar muito nisso e de persistir nesse nervosismo toda vez, sentir esse nervosismo, engolir esse nervosismo e soltar um post maquiado. Entendeu? Aí depois, com o tempo, eu comecei a sair de casa maquiado também. E quando você apareceu maquiado pra sua família, foi um choque ou foi ok? Foi super ok. Sério? Juro. Porque assim. Que ótimo, né? Foi super ok. Porque, como eu falei, eu já tinha esse babado do artista, de Sim. estar pintando e desenhando. Então, quando eu aprontava alguma coisa, quando eu fazia alguma coisa meio diferente, eu sempre fui de pintar meu cabelo. Então, antes mesmo da maquiagem, eu expressava minha identidade através do cabelo, pintava metade. Eu mesmo, na frente do espelho, Aham. R$ 10 e um sonho, tá entendendo? Então, quando eu comecei a me maquiar de fato, pro meu pai foi tipo... Ai, olha lá o artista, sabe? Ai, deixa o Cris. Entendeu? Ah. Então, assim, não dá pra dizer que eles nunca não me apoiaram, no sentido, nunca, né, foram contra esse meu sonho, mas também nunca estiveram ali torcendo de fato, mas sempre foi nesse tom permissivo, de tipo, Você sempre teve uma liberdade de... essa liberdade, deixa lá, ele é artista, né? Ai, deixa lá, deixa o Cris. Desde que eu tivesse meu trabalho, desde que eu Super. fizesse a faculdade, eu poderia me divertir com algumas coisas. Mas eu acho que a grande questão veio dentro da minha casa quando eu apareci pro mundo maquiado. Tá. Então a questão não foi a minha família me ver maquiado, foi minha família saber que o mundo me viu maquiado. Entendeu? E esse medo que eu mesmo tinha de perder o respeito das pessoas. Tá entendendo? De não ser um homem respeitado. E que mania é essa, né? Da gente achar que a gente tem que ser respeitado por todo mundo, não sei o quê. Tipo, ai, Mona, sabe? Vai trabalhar, faz teu. E que mania teu ridícula rolê. também das pessoas acharem que porque um homem tá maquiado, ele não deve ser respeitado. Exatamente. Ou ele é menos homem. Exatamente. Por conta disso. E a gente, assim, o mercado de beleza, ele também tem figuras masculinas muito fortes. Tanto Super. que, se a gente vai puxar, sei lá, os maquiadores brasileiros mais conhecidos, a maioria é homem, infelizmente. Isso vem muito do machismo também, mas a gente não via esse perfil do homem maquiado... Da automaquiagem. Da automaquiagem e, assim, performando uma figura masculina, tá entendendo? Não um homem maquiado, mas que está ensinando maquiagem para mulheres e que isso está dito no conteúdo, sabe? Sem precisar ser falado. Então, o meu rolê foi justamente esse. Eu comecei a me maquiar numa maquiagem artística. Então, ou as referências de drag queen, aquela maquiagem super snatched, sabe? Uma maquiagem super puxada. E chegou num ponto que eu falei, cara... Que horas eu vou sair de casa com a minha maquiagem? Eu não me identifico com isso. Eu não quero pintar minha cara inteira, eu não quero fazer todo um rebocão pra eu me sentir eu maquiado. E você tem uma maquiagem muito específica, né? Assim, a sua pele é muito específica, o jeito que você faz a sua boca é muito específico. Não é uma maquiagem
Eu não considero, por exemplo, essa maquiagem aqui uma maquiagem artística, mas não é uma maquiagem social extremamente convencional, que todo mundo faz. Eu acho que você tem técnicas muito específicas, você usa produtos muito específicos. Acho que isso de você conseguir fazer uma sombra inteira com os dedos, você conseguir, às vezes, até passar uma base ou um produto extremamente cremoso e conseguir fazer com que esse produto tenha uma aderência na sua pele. Então, você tem uma outra forma de dialogar com a maquiagem. Total. E assim, não é que eu passo pouca maquiagem, que eu passo pouco produto. Sim. Aqui tem muita maquiagem, aqui tem muito produto, são muitos passos, entendeu? Aqui tem muita coisa, é quase um reboco invisível, eu gosto de chamar. Mas eu vivi muito esse processo, assim, de qual que é a maquiagem que eu me identifico, que eu quero sair de casa, que combina com o meu look, tá entendendo? Que eu me sinto que eu me sinto mais gato. Qual que é essa maquiagem? Então, eu sinto que meus últimos anos na internet, meus primeiros anos na internet, na verdade, foram de encontrar essa maquiagem que é a minha cara. Entendeu? Essa maquiagem que não é feminina, mas também não é maquiagem masculina, porque quando a gente fala de maquiagem masculina, parece que vai dar só um tapinha, né? Eu não dou só um tapinha, eu tô full montado aqui, entendeu? Isso. Claro que cria uma ilusão, mas esse rolê de buscar a minha maquiagem, eu sinto que pautou muito o meu entendimento, né, da beleza, não de maquiar os outros, mas a minha beleza. Da sua automaquiagem. Ah. E isso, com certeza, foi o que fez o seu conteúdo ser um conteúdo tão respeitado. Qual foi o momento que você falou assim, nossa, isso realmente virou um trabalho? Que as marcas começaram a te procurar. Sim. E te procurar pelo que você fazia. Então, por exemplo, lançou uma base. Te procurou, você vai fazer a divulgação dessa base do jeito que você usaria ela na sua vida. Entendeu? Porque às vezes a gente lança, sei lá, tem o lançamento de um produto, e aí você vê várias pessoas usando o produto, tudo bem que podem ser pessoas de tonalidades diferentes, mas é o mesmo efeito. É o mesmo efeito, É o mesmo é a mesma técnica. Exatamente, é a mesma forma mesmo passo a passo. Exatamente. Eu sinto, assim, pra mim, eu acho que uma validação muito grande pra mim foi nos meus primeiros meses trabalhando na internet, a Sephora me procurar pra trabalhar pra eles. E assim, eu nunca tinha entrado numa Sephora. Foi quando você foi pra inaugurar a Sephora, foi um pouquinho antes disso. Tá. Um pouquinho antes disso, foi quando a gente se conheceu, né? Porque a gente se conheceu na inauguração da Sephora de Balneário Camboriú, certo? Exatamente. Foi essa. E pra mim foi muito louco esse dia, porque, tipo assim, me chamaram pra estar lá abrindo uma loja. Aí eu fiquei assim, gente, eu devo ser muito famoso em algum lugar. Gente, e aí eu vou contar que foi assim. Eu acho que a gente se encontrou, foi no estacionamento ou no carro Foi já. no carro, tu tava com o Pedro. E aí eu entrei no carro e eu vi ele, eu fiquei chocada, porque ele estava impecável. Só que ele realmente estava meio tímido. Tava. E eu falei, meu Deus, você é tudo. E aí acho que ele ficou assim, que louca. Ele, ai, obrigada. E aí super rápido a gente se juntou. Mas realmente, eu acho que naquele momento você ainda tinha um receio de como você ia ser recebido nos lugares, sendo que quando as pessoas te viam, todo mundo já estava assim, muito chocado. Você tem uma presença muito marcante. E você estava completamente dialogando com a Sephora, mas dentro do seu estilo. E não tinha ninguém, assim, nada parecido com você. E pra tu ver como é coisa da nossa cabeça, né, Rob? Eu acho que É uma autossabotagem, fake till you cara. make it. A gente tem que fingir que a gente é a babadeira até se tornar. E eu falo isso pra mim mesmo também, porque volta e meia eu me pego me sabotando nesse sentido. Mas assim, é muito louco, porque eu me sentia recebido muito bem pelas pessoas nesses ambientes, mas eu não me sentia suficiente, eu não me sentia capaz. Então era uma coisa assim que eu não me dava o respeito. De tanto que eu achava que eu não ia ser respeitado pelas pessoas, eu me tirava esse direito de ser respeitado pelas pessoas. E aí porque a gente consegue ter a noção de que está sendo respeitado, mas internamente a gente vai se auto-sabotando, né? Total. Perguntando, mas será mesmo que eu estou sendo respeitado? Será mesmo? Ou será que eles só não foram simpáticos para não serem desagradáveis? Eu entendo bem. E a gente vai se sabotando, né? Mas hoje você consegue entender que Que eu sou babadeiro, tudo e tal. amor. E assim, eu sinto que eu me sinto babadeiro hoje porque eu encontrei um perfil que eu consigo me sentir, que eu consigo me destacar. Tá entendendo? Então, quando eu tava começando nesse processo da maquiagem, eu olhei pro lado e eu falei, o que tá faltando aqui? Tá entendendo? O que tá faltando? Porque a gente já via muitos meninos se maquiando num perfil parecido com o meu, na gringa, lá fora. Mas eu tava, gente, cadê esses meninos aqui no Brasil? Aí eu falei, bom... Sou eu, amor. Sou eu, cheguei, essa é a minha hora. Aí eu falei, que isso, eu posso ser o babadeiro também. Tá entendendo? Vamos construir isso? E aí é uma coisa muito interna, né? Nossa, da gente pegar tudo isso que a gente tem de especial e falar, não, é com isso aqui que eu vou fazer dinheiro. E eu acho muito importante você falar tudo isso, porque com certeza outros meninos que estão assistindo o episódio hoje e que estão nesse momento que você tava,
vão entender isso como um encorajamento, porque eu acho que não é simples. E o universo da beleza, e o universo da beleza dentro da internet, da mídia no geral, é um universo que às vezes você precisa ter isso, de tirar uma segurança de onde não existe. Esses dias eu vi um vídeo de um cara falando, quando você estiver mal, você tem que imitar a Rihanna. Naquele vídeo que perguntou, o que você faz quando você tá mal? Eu finjo que eu tô bem. Mentira! E assim eu vou vivendo a vida.